Olá pessoal, muita luz, muita paz a todos. Namastê. Então, dando continuidade então ao nosso seminário sobre o ego, né? Duas coisas importantes nós vamos falar, né? Hoje nós vamos falar sobre a importância do vazio, né? O conceito de vazio taoísta, né? Que é diferente, é a mesma coisa do conceito de vazio na física, né? É um vazio que não é vazio. É um espaço que não é vácuo, mas não é vácuo, né? Tem umas coisas muito loucas, né? Que os físicos estão... Se você consegue distorcer o próprio espaço-tempo, porque ele é alguma coisa, ele não é o nada, né? E se você consegue distorcer algo que provoca força, porque a força gravitacional não é a distorção do espaço-tempo, então você é uma entidade que exerce uma energia, tem uma energia contida ali, ok? No vazio, no vácuo, ou no próprio espaço. É aí que vem a ideia de você tirar a energia do próprio vácuo. Você está entendendo? Da física quântica. Tá? É a energia de ponto zero que o pessoal fala. Né? Se uma massa consegue deformar o espaço, e esse espaço exercer uma força tão grande que consegue manter um planeta todo unido, é esse espaço que está fazendo essa força. Essa é a visão da relatividade de Einstein, né, geral, da gravitação. A gravitação é uma deformação do espaço-tempo e o espaço-tempo que exerce a pressão. É que cria pressão e empurra os corpos uns contra os outros. Entendeu? Então quer dizer que esse espaço, tecnicamente vácuo, vazio, ele exerce força. Então tem uma energia envolvida aí. E é dessa energia que permeia o cosmos em que os dissolvedores tiram energia. Aonde você estiver, você pode absorver essa energia do vácuo, do espaço ao seu redor. E tem muita energia. São umas incógnitas interessantes. A gente começa a fazer essas perguntas. Bom, então, dá um minutinho, minha querida. Todo mundo quer ficar no colinho. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos preparando as perguntas já aí. Então, primeira coisa, eu vou falar uma coisa assim. O nosso ego, ele vive em função de um elemento chamado desejo. Como os nossos desejos, o ego provoca o desejo, no sentido de satisfazer apenas o ego, né? Isso faz com que o espírito dentro de nós, ele nunca fica satisfeito. Tá? Então o que acontece é o seguinte, porque na verdade o ego é o nosso falso centro, não é nós. E quando você não alimenta o espírito, você não alimenta o espírito de verdade, a felicidade ela nunca acontece. O estado de alegria, o estado de paz, ele nunca acontece. Então, o ego, ele fica desejando sempre alguma coisa para satisfazer e não satisfaz. Então, esse é um círculo vicioso muito, muito complicado, né? Muito complicado, né? Então, o fato de você desconhecer a existência do seu espírito, isso não significa que ele não existe. Tá? E quando você desconhece a existência do seu espírito, você não trabalha por ele. A única coisa que você conhece é a sua persona, é o seu ego. Então você trabalha em função do ego. Você tenta satisfazer o ego o tempo todo. E a sociedade, ela cria constantemente o desejo, né? Porque é o desejo que vende para você. A sociedade materialista, ele vive em função do desejo. Você desejar algo, comprar algo, obter algo. E o ego deseja porque ele quer preencher um vazio. Ele quer preencher aquele cercado, né? O cercado do ego. Então,
Vou mostrar para vocês por que a maioria das pessoas nesse planeta são depressivos, angustiados. E me mostre um amigo seu que fica do teu lado, que vive do teu lado, que é feliz. Você não vai encontrar. Todos eles estão tristes, amargurados, incompletos e depressivos. Não existe uma pessoa na nossa sociedade que não seja depressiva. Todas elas em graus maiores ou menores, a depressão invade. Então, eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Então, o ego, ele gera um desejo. Presta atenção nesse raciocínio. Esse desejo, ele pode ser conquistar a mulher dos meus sonhos. Então, desde muito jovem, já na escola, eu sou provocado a desejar. Então, eu desejo a satisfazer o meu sexo, o meu vazio. Porque o espírito, ele se sente muito solitário, se sente solitário. Ele tem que preencher esse vazio do espírito que está adormecido por alguma coisa, para ele se sentir preenchido, realizado, feliz. Tá? Então, vou dar só como exemplo o desejo do sexo oposto. Um relacionamento. Certo? Aqui tanto faz, por isso que eu estou falando sexo oposto, que pode ser tanto homem quanto mulher. Tanto a mulher desejando, quanto o homem desejando. Aí o que acontece? O tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando, tá? E essa mesma coisa, esse desejo pode ser sucesso. Eu conheço, eu era professor de cursinho, né? Todo final de ano, quando saía a lista dos aprovados nas universidades, que era colocada no próprio cursinho, então centenas de alunos vinham, porque a gente colocava em primeira mão, né, antes de jornais, antes de tudo, a gente recebia a lista da FUVEST e tal, e a escola preparava uma festa, e um trote para os alunos, uma festa trote. Aqueles que passavam, a gente jogava pó de café, trigo, ovo, cortava cabelo, já ali, já no cursinho, o cara já se fudia ali. Né? Agora, eu quero que vocês imaginem aqueles que não passavam. Porque a porcentagem do que conquistava, que é uma competição, né? USP, medicina, tinha gente fazendo 5º ano de cursinho de medicina, para entrar em medicina não entrava. Entendeu? Então, sucesso é você obter o fruto do seu desejo, passar no vestibular, por exemplo. Tá? Conquistar um bom emprego. Né? Comprar o carro do ano. Ter uma casa maravilhosa, casa dos sonhos. Tá? Então tudo isso vai ser no fruto do desejo. Mas só que, veja bem, em muitos casos, o tempo vai passando e você não conquista. Tá ok? Né? Não conquista, não consegue entrar no vestibular, não consegue conquistar a mulher dos seus sonhos. Você fica apaixonado por alguém e aquele alguém não te dá bola, nem liga para você. O tempo vai passando, e quanto mais o tempo vai passando, você vai ficando, presta bem atenção, estressado tem a ver com ansiedade. Então você vai tendo uma certa ansiedade para obter aquele negócio. Você fica ansioso, você quer, trabalha, faz tudo e tal, e não consegue.
Então, sempre vai chegar um momento na sua vida que é o momento da derrota, a total derrota. O dia que você vai ver na sua lista lá do vestibular e você não está. Você sai de lá destruído, arrasado. O cara que vai disputar Jogos Olímpicos, vai ganhar medalha de ouro, já toma pau, igual o Palmeiras que não tem mundial, já foi lá, já tomou nem do time alemão, né? Porque se fosse com o time alemão, ia tomar um 7 de novo. Né? Ou seja, chega uma hora que vai cair a ficha da frustração total. Então, quando a ficha cai e acontece a derrota, após a derrota vem a depressão. A depressão sempre é fruto de um desejo não realizado, de um desejo não conquistado. Você está me entendendo? Então, essa aqui é a rota de todo ser humano nesse planeta, que vive em função do ego. Tá? Porque sempre você vai estar desejando alguma coisa. É muito difícil você... O ego, constantemente, ele fica fazendo essa roda. Se você consegue um desejo, ele já inventa o próximo. Inventa o próximo. Inventa o próximo. Nunca ele vai estar satisfeito. Por quê? Porque o espírito está solitário. Então, se você não está realmente resolvendo o problema, você está fazendo uma outra coisa que é a periferia. Você não está no ser. Né? No ser em si. Né? Teve uma história. Então, vou lembrar uma historinha. Estava lembrando, agora esqueci uma história que eu ia contar para vocês. Dos mestres Zen, como eles, né? Como eles veem essa estrutura do ego. E por que os mestres dizem que somente no vazio você encontra paz e encontra felicidade. Somente o amor, o verdadeiro amor, só pode florescer no vazio. Né? Livre do desejo. Porque a nossa periferia é chamada de ego. Então, quando você começa a eliminar esse ego, começa a eliminar todas essas questões, aparentemente vai sobrar um vazio. Certo? Porque você retira tudo. Você tira todos os seus desejos, tira todos os seus anseios. E quando você tira a causa da depressão. Então, quando o indivíduo... Porque todo indivíduo tem um nível de depressão. Tá? Ele pode ser mais acentuado ou menos acentuado. Então o indivíduo não sabe viver sem depressão na nossa sociedade. Aí quando ele consegue realmente eliminar o último desejo e sentir não mais a depressão, ele entra num estado de êxtase. Ele entra num estado de alegria que não tem explicação. Você está me entendendo? Aí ele eliminou a sujeira. Aí fica fácil esse indivíduo se abrir para outras realidades. Transcendentais, vamos assim supor. Mas enquanto o ego estiver camuflando, porque o ego ele cria uma couraça, ele cria uma prisão e impede a percepção extrasensorial, impede que você relacione com outras energias, com outras dimensões da realidade. Porque o ego te prende à densidade. Ele te traz para a densidade. Ok? Então, essa percepção é muito importante que vocês tenham. Né? Tudo o que você deseja e que você não conquista vai levá-lo a um estado de depressão muito profunda. Então eu quero que vocês aprendam uma coisa. Vocês não podem trocar o desejo pelo sexo, sucesso, fama, poder, tudo que está aqui
agora eu vou botar o desejo, o fruto do meu desejo vai ser, quero ter um contato com ET. E o contato não acontece. Não acontece, não acontece. Ai, professor, eu quero ver espírito, falar com o espírito. Vai passando o tempo, a vida, e você não vê espírito, nem conversa com o espírito. Ai, professor, eu quero fazer uma projeção astral consciente. Ai, eu tento, eu treino, não consigo, professor. Ou seja, aí vem a depressão. Você não pode substituir os desejos do ego por mais um desejo, entre aspas, esotéricos, mas que é o teu ego que está desejando. Você tem que entender que o maior de todos os processos esotéricos e espirituais é eliminar o desejo. Até de transcendência e iluminação, sabe? O maior desejo de todo crente é ser salvo. Ou ele tem que parar de querer ser salvo. Esse é o problema. É parar de desejar o desejo. Você está me entendendo? Então, o cristão criou, né, o cristianismo criou dentro do ser humano o desejo da salvação. E isso é um dos maiores empecilhos para o espírito acordar. Porque enquanto ele desejar, ele não está feliz. Porque quando que ele vai conquistar o fruto, né? Eu desejo ir para o céu. Você só vai para o céu porque você morrer. Ou não, como diz, né? Que o céu não é um lugar geográfico. O céu é um estado de espírito. Jesus sempre dizia, o reino dos céus se encontra dentro de você. Eu posso pegar você agora e levar para a praia mais bonita, mas se você estiver em profunda depressão, não adianta nada. O inferno você leva para dentro de você. A tristeza, a angústia, a depressão, você leva com você onde você for. Eu posso colocar você agora dentro da maior nave espacial extraterrestre. Você vai continuar depressivo lá dentro. Não é o que está externamente a você que vai transformá-lo. É o que acontece dentro de você que vai trazer à tona um estado avançado de espírito. Então, a simbologia no Oriente é o seguinte: o que é o vazio? Né? Nós temos um texto de tal do Tao Te Ching, que diz assim: 30 raios convergentes para o centro tem uma roda. Mas é o vazio entre os raios que facilita o seu movimento. É igual a roda de bicicleta, né? Vocês já se perguntaram por que a roda de bicicleta não é maciça? Por que a roda da bicicleta não é maciça? Porque ela é toda raiada, toda vazia. Porque nós sabemos, né, por experiência própria, que quanto mais pesada é uma roda, certo? Mais ela dificulta o movimento. E quanto mais vazio, mais leve ela fica, mais facilita o movimento. Até para pedalar, até para frear. Você tem uma inércia muito grande para sair se a roda fosse maciça. Né? Entendeu? Até na antiguidade, quando eles faziam roda de carroça, elas eram raiadas. Né? Só alguns carros de boi aqui, com aquelas putas rodas inteiras de madeira, mas vê como o negócio não andava. É uma dificuldade para andar do cacete. Né? Então, os chineses vai colocar assim, 30 raios convergentes para o centro tem uma roda, mas somente o vazio entre os raios é que facilita o seu movimento. E aí ele fala assim, casas são feitas com portas e janelas, paredes, né? Mas é o vazio da janela e o vazio da porta que dá utilidade para a casa, senão, se você fosse fechar, você não entrava, não servia para nada, né? Aí ele fala assim, né? O oleiro faz o vaso manipulando a argila. Mas é o vazio de dentro do vaso que dá utilidade ao vaso. Se não existisse o vazio, o vaso não seria útil para nada. Se ele fosse maciço inteiro.
né? Aí ele fala assim, né? Uma forja fornece força, mas é um vazio, né? No sentido do ar, né? Que era o vazio da forja que fornece força para a forja dar calor, aquela coisa toda, né? É o ar, né? Aí o Lao Tzu termina assim, né? Que as pessoas dão muita importância para as coisas materiais, mas são as coisas invisíveis que realmente são as mais importantes. É no vazio que se encontra a verdadeira essência, a verdadeira força. Então, no taoísmo, eles reforçam muito essa questão, o conceito do vazio fornecendo força, tendo uma força contida ali neste vazio. Então, quando nós pedimos para o indivíduo esvaziar a sua mente, não significa, esse é um erro de tradução dos mestres para cá. Tá? Não é esvaziar a mente na meditação e tudo mais, é esvaziar o seu ego. É esvaziar todo o rótulo, toda aquela personalidade construída em torno do seu eu superior, em torno da sua essência central. Né? Quando você tirar o seu nome, né? Você tirar tudo aquilo que moldaram dentro de você, todos os seus desejos, e não sobrar mais nada, vai ter um vazio, aí a essência se manifesta. Aí que vai ter uma força, aparentemente no vazio. Mas o vazio é sempre uma coisa aparente para as nossas percepções. Né? Tem alguma pergunta, Juliana da Silva? Vamos então conversando. Professor, o desejo não seria uma motivação para se viver nesse planeta? Né? Dependendo do ponto de vista. Né? O desejo pode ser o seu inferno. Geralmente é o seu inferno neste planeta. Né? Entendeu? Quando a gente vive muito tempo, a gente aprende onde está o verdadeiro erro de nossa existência, a causa de nosso sofrimento. E a gente vai perceber que os mestres antigos, eles não eram burros. Eles já detectaram toda essa coisa. Por isso que eles nos ensinam. Né? Por isso que eles nos ensinam. Eles nos ensinam porque o ego é o verdadeiro inimigo. É uma construção falsa e você vive desejando o tempo todo. Esse desejo ele é embutido em você. O ego deseja. O ego, ele não só deseja, mas ele mata e destrói para obter o fruto do seu desejo. Ele se corrompe para obter o fruto do desejo. Né? Porque é aí que ele vai roubar, ele vai matar. Se o cara não é rico, né, ele vai roubar, ele vai matar, vai roubar teu celular, ele vai fazer alguma coisa para poder lá na frente conquistar o fruto do desejo dele. Às vezes ele quer comprar um carro. Ele não tem, ele rouba o carro. Por que você acha que o estuprador estupra? Ele tem um fruto do desejo, só que ele não consegue, por vias normais. Então o que ele faz? Ele corrompe. Ele vai lá, rapta a força e estupra. Entendeu? Então, tudo esse processo é a corrupção do ego. É como o ego te corrompe. Você está entendendo? Numa sociedade bastante divergente em termos de poder e posse, né? De direitos e não direitos, tem o rico e tem o pobre, as divisões de classe, é óbvio que o pobre vai desejar o que o rico tem. Isso é natural. Porque ele vê o rico comendo bem bom, puta casa bonita. Quem não quer ter uma casa bonita? Quem não quer ter uma mulher linda e maravilhosa do seu lado? Esse é fruto do desejo. O desejo vai estar operando nesse aspecto. E aí eu não tenho, né? Minha família passando fome na favela, tal, trabalho pra caralho, não consigo nada. Meu salário, ó, desse tamanho, não dá nem para pagar as despesas do fim do mês.
fico devendo. Então esse estado de coisa gera o conflito, e o conflito gera o bandido, gera o assassino. Porque para obter o fruto do desejo, às vezes ele precisa traficar droga, precisa ir para o ilícito, precisa pegar uma arma, precisa roubar, precisa matar alguém para obter aquilo. Tirar do outro aquilo que ele não conseguiu conquistar. Através de meios lícitos, vamos assim dizer, numa sociedade organizada. Então, o ego é o maior corruptor. Aí o indivíduo cria um karma, né? Aí ele vai lá, pega 20 anos de cadeia, né? Fica lá 20 anos, ganha, puta, sofrimento do cacete. Por causa do quê? O que levou ele àquela condição? O próprio ego, o próprio desejo. Ele gerou karma. E às vezes o karma é resgatado na própria vida. Professor, o despertar é um processo ou um nível de não desejo do ego? Bom, o despertar é parte de um processo quando o ego foi embora. Quando você não vive mais em função do ego, você não deixa o ego comandar a sua vida. Você não elimina o ego, é muito difícil eliminar o ego, mas você coloca ele no seu devido lugar. Você não deixa ele influenciar mais a sua existência. Essa é uma sacação. Entendeu? Você não pode deixar o teu ego ficar no comando da sua vida, tomando decisões. Né? Esse é um dos aspectos importantes para a transcendência espiritual. Né? O ego é a grande barreira, é o maior de todos os inimigos, é o falso centro construído em torno de você. Você está entendendo? Você não é um engenheiro, você não é um médico. Você está entendendo? Você tira esse rótulo, o que sobra? Quem é você? Essa é a questão fundamental. Então, o ego divide, porque quando você é um médico, é um engenheiro, aí tem um varredor de rua. Olha as classes. Você dividiu. E na sociedade o mais importante quem que é? Aí o mais importante é o médico, o varredor, qualquer um varre. Mas médico, qualquer um não pode ser médico. Né? Então, todo esse jogo divide. Por isso que a sociedade é uma sociedade de divisão. Está tudo dividido e classificado. E a sociedade moderna, ela valoriza as pessoas em função do seu ego. Do rótulo que ela representa na sociedade, da máscara que ela veste. Né? Da roupa que ela veste. Né? Sociedade te valoriza pelo que você representa para ela, não pelo que você é, de verdade. Ah? Entendeu? O Senhor fala mal do desejo. É bom desejo, por exemplo, desejar o bem para... Não estou entendendo. Você fala do mau desejo e o bom desejo, por exemplo, desejar bem. Não existe bom desejo nem mau desejo, tá? Só existe o desejo. Né? Você é que vai classificar o desejo de bom e de mal. Você está me entendendo? Desejo é sempre o desejo. Não importa se você classifica ele de bom ou de mal. Aí é uma classificação social, uma classificação estrutural. Você está me entendendo? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Pedofilia. Né? O desejo por criança. Você vai lá na Arábia Saudita, vai naquele lá, você pode casar com uma criança de 12 anos, 9 anos de idade. Se você tem uma tara por ter criança, ela é sua e você faz o que você quer dela. Você casa com um menino de 9, 10 anos. Aqui nas nossas leis, proíbe isso veementemente. Aqui. Certo? Tá? Então, eu pergunto, o que é certo e o que é errado? Né? O que é o mau desejo e o bom desejo? Quem classifica de bom e quem classifica de mal? Aos olhos de quem é bom e aos olhos de quem é mal? Né? É a história do apedrejamento da mulher lá, né?
A mulher adulta estava sendo apedrejada. Jesus falou, espera aí. Né? Será que nenhum de vocês tem algum pecado também para estar apedrejando a mulher? Então Jesus não julgou aquela mulher como uma pecadora. Mas na lei judaica ela é pecadora e pode dar apedrejar e matar ela numa pedrada. Então o que é certo e o que é errado? Então Jesus não via o mesmo conceito de certo e de errado nas coisas. Né? Existe o desejo, eu quero matar aquela mulher. Eu vou lá dar apedrejada nela. Fazer justiça, eu tenho desejo por justiça. Até desejo por justiça existe. Então você começa a desejar tudo. Então, o fundamental é eliminar o desejo, todos eles. Até aqueles que você classifica de bom desejo e mau desejo. Eu desejo a paz no mundo. É um bom desejo, não é? Mas só que ele nunca vai ser realizado. Então você vai se frustrar. O resto da existência você fica desejando algo que não vai acontecer. Entendeu? Tá? Então vamos supor que eu desejo um contato com o ET. Mas o ET não me escolhe para o contato. Então vou passar a vida inteira frustrado, depressivo, angustiado, porque o ET não me escolheu para um contato? Hã? Eu vou contar uma história para vocês. Eu conheço amigos meus ufólogos, que são ufólogos há mais de 50 anos. Esses ufólogos passaram a vida inteira em congressos, estudando ufologia, fazendo pesquisa, nunca viram uma luz no céu. Nunca vi. Confessaram para mim em congresso. Rapaz, não sei, eu sou frustrado, porque tanto que eu gosto disso, nunca vi uma luz no céu, cacete. Você ter se esquecer de mim. É frustrante. É puta como é frustrante essa porra. Você passa a vida inteira pesquisando de um negócio e nunca acontece, não acontece. Acontece com o Zé da esquina, com o João, não sei da quê, e comigo não acontece. Vai te dar puta. Meditação constante acalma o ego. Ai, ai. O ego é um verdadeiro animal, né? A meditação é uma ferramenta. Né? Ela pode acalmar, mas a gente tem que matar ele. Né? Por isso que nós desejamos, não podemos desejar, se desejar fudeu, né? A morte do ego. Eu desejo a morte do ego. Então eu desejo do desejo, né? Fica aquele encavalamento, né? Ai, ai. A meditação é o único meio de despertar? Não, não é que a meditação é o único meio de despertar. O despertar é um processo de limpeza. Você vai limpando o teu ser. Deixa eu explicar como é que os mestres orientais dão um exemplo. Então eles falam assim, que quando você encarna aqui, o teu ego transforma você numa rocha bruta. Numa rocha bruta. E um artista, quando ele pega uma rocha bruta para fazer uma escultura, né, de antemão, ele olha para aquela pedra bruta, ele já sabe o que ele quer. Então ele pega e ele vai esculpindo essa pedra. Ele vai esculpindo, 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 esculpindo. Mas se você prestar atenção, ele só retira coisas, ele não coloca nada ali. Então tudo que ele vai retirando, quando ele termina aquela obra, tá, aquela obra de arte maravilhosa, tudo que saiu foi seu ego. Tudo que ficou é a sua essência. Então os nossos mestres dizem que todos nós somos que nem uma rocha bruta, que precisa ser moldada e esculpida para que uma obra de arte possa se manifestar dali. E o ego é a que cobre esta obra de arte, a essência espiritual que está lá. Então, a única coisa que você tem que fazer é retirar. Você vai retirando, 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 retirando. Um escultor, quando ele esculpe, ele nunca coloca nada, ele só retira. Então esse é um dos exemplos interessantes que os mestres nos dão para chegarmos à nossa essência. Né? Então a nossa essência, você já é. Você já é. Você não precisa fazer nada para ser. A única coisa que você precisa é retirar. Retirar. Retirar.
retirar as coisas que foram colocadas em nós. Colocaram um rótulo em você, um título, uma programação, colocaram uma roupa, colocaram uma máscara, entendeu? Colocaram um título em você. É isso que você precisa eliminar, para que a essência possa se manifestar. Né? O espírito carrega os desejos depois da morte e consegue eliminá-los lá? Claro que não. Na aula de ontem eu expliquei muito bem para vocês que após a morte, todo o ego vai junto. Tá? O ego é uma coisa moldada não no corpo material, ele é moldado no espírito, ele é moldado na consciência. Né? Certo? Não é no hardware, é no software o problema. Certo? Mas tem um problema quando o hardware tem pouca memória, né, Carlão? O hardware tem pouca memória, é foda, não anda, a coisa não roda, não, né? Fica difícil os cálculos, não descobre o problema. Diferente de um puta computador rápido, veloz, poderoso, já resolve o problema rapidinho, né? Entendeu? Mas é o programa, quando você morre, você leva. É por isso que a maior parte dos mortos vira encosto, né? Vira espírito sofredor, o cara sofre, está em depressão no astral. Porque no astral ele continua desejando. Ele continua com o ego. O ego não foi eliminado por causa da morte. O ego não é uma construção material. O ego é uma construção subjetiva. Né? Então você não elimina o ego com a morte. Claro que não. Muitas pessoas que eram nazistas após a morte continuaram nazistas. Não deixaram de ser nazista, não deixaram de agarrar Hitler do outro lado lá. Você entendeu? É muita coisa quando o cara que é comunista morre. Será que morreu não deixa de ser comunista? Claro que não. Demora muito tempo para essa praga ser destruída. Né? O espírito carrega os desejos. É o que eu estou falando. Já foi, né, essa pergunta. Né? Então, portanto, eu vou dizer uma coisa muito importante para vocês. O trabalho continua depois da morte, tá? Então pode começar aqui. Quanto menos você levar para depois da morte, melhor. Porque senão a sua jornada de sofrimento continua após a morte. Porque o sofrimento está no ego. Buda já disse isso. Se você carrega este ego após a morte, você continua sofrendo do outro lado, depois da morte. Né? Nós assistimos e a vida continua, né? Nós vemos a vida dos espíritos do outro lado. O que eles carregam do outro lado? Seus ódios, suas raivas, seus desejos não realizados. Você quer ver uma coisa interessante? Né? Vamos supor que o cara ele tem um desejo profundo de encontrar a mulher amada. Certo? E de repente ele encontra a mulher dos sonhos dele, aquela coisa maravilhosa, que ele quer viver uma vida toda, e de repente o cara morre de um acidente de carro. E não pode viver aquela experiência. Como é que você acha que ele vai se sentir do outro lado? E depois de um tempo alguém pegando a mulher dele. O filme Ghost mostra muito isso, né? Lembra do filme Ghost? O cara tá toda a viver com a mulher dele, aquela coisa linda, maravilhosa, o cara morre. Aí vira um fantasma, né? E esse fantasma leva com ele todo o desejo, a paixão pela mulher. Aí ele fica do outro lado observando o outro pegando a mulher dele, só que a velha história, a Ghost é uma fantasia, né? Na verdade, ele jamais vai influenciar, ele jamais vai poder mexer, e o cara vai pegar a mulher dele e ele vai assistir. Entendeu? No filme Ghost mostra ele, né, fazendo efeitos especiais, aquela coisa toda, mas isso é tudo uma mentira. Isso não acontece. O plano espiritual não permite isso. Você está entendendo? Então, como que o espírito fica do outro lado? Porque na hora de realizar o fruto do desejo dele, ele morre. Complica. E os espíritos sofrem muito do outro lado, porque carrega o mal do ego com eles. O fruto do desejo que começa aqui na Terra e não se satisfaz mesmo estando do outro lado. Né? Porque para a maioria das pessoas, a morte ela não é nada, ela não tem muita diferença. Ele continua existindo, sentindo o corpo do mesmo jeito, não muda muita coisa. Então, o ego continua o mesmo, os desejos continuam o mesmo, as frustrações continuam as mesmas, a depressão continua
a mesma. Por que os espíritos são depressivos? Tem espírito sofredor. Por que o espírito sofre? Né? Sofre porque carrega o mal do ego. Né? O indivíduo que se suicida. Olha o rolo que dá. Por que ele se suicidou? Porque está em depressão. Ninguém se suicida se não estiver em depressão. Ninguém se suicida por estar feliz. Extremamente feliz. Vou me matar porque eu estou feliz. O pessoal se suicida porque está no fundo do poço. Fundo do poço é o fundo da depressão. Por algum motivo. O que leva o indivíduo a uma perda, por exemplo? Você perde sua mãe, você perde teu pai, você perde teu irmão, você perde alguém muito querido, sua esposa. Você entra num sofrimento muito grande, porque você tinha um sentimento de poder, de posse. Aquilo te dava uma certa estabilidade, que era uma posse, era uma companhia, era algo onde você apoiava quando o apoio vai embora. Complicado? É muito complicado. Todo mundo que perdeu alguém na família sabe como é que eu estou falando, como é que a gente está lidando com isso. Tem pergunta, Ju? Acabou? Nossa. Então, eu quero dizer muito claro para vocês que quando você identifica o inimigo, você sabe com quem você deve lutar. A pior coisa é você ser vítima de um inimigo invisível, que você não sabe nem que ele existe, e nem como combater, nem o que combater. Então, quando você toma consciência, né, do verdadeiro inimigo e identifica ele, fica muito mais fácil essa luta, fica muito mais fácil essa batalha, fica muito mais fácil você transcender esse processo. Está me entendendo? Então é muito importante que vocês entendam isso, pessoal. Tá? É preciso dar este passo em primeiro lugar. Nós precisamos encontrar o problema e ter consciência dele. Aí resolvê-lo é uma questão de tempo, uma questão de trabalhar. Mas quando você já identifica, é um grande passo que você dá. É um grande passo. A nossa sociedade é muito engraçada, né? Quantas pessoas eu não conheço que falam assim para mim, quando eu aposentar, aí eu vou fazer isso. Estou esperando aposentar para fazer seus cursos, Laércio. Você não vai fazer, você vai morrer antes, pode ter certeza. Toma cuidado com a Covid, está pegando todo mundo aí. Nego morre antes. Vai ter que fazer meu curso lá do astral. Né? Presencial fora do corpo, né, Guilherme? Funciona também, não tem problema. A vantagem é que não paga nada. Entra de bicão, você vai entrar de bicão lá. Ai, ai. Né? Mas todos os nossos. Podem procura uma escola budista. Vamos lá, vai conversar com um monge budista. Senta com ele e fala assim: quais foram as suas conquistas? O cara faz 30 anos que é monge. Certo? É muito engraçado, né? Uma vez eu fiquei uma semana, né, lá junto com os Hare Krishna, certo? Na fazenda Nova Gokula, lá em Pindamonhangaba. Passei uma semana lá com ele, lá internado lá, né? Passando acampado lá, né? E o legal era conversar com os caras, entendeu? Tinha cara com 20 anos lá, com 10 anos, tal. Eu sentava, escuta aqui, o que você conquistou? O que essa jornada de 20 anos lhe trouxe? Então eu sentava com ele, tal. E o outro? E cada um, você conversava com cada um, né? E é engraçado que o movimento Hare Krishna no Brasil, né, não só no Brasil, mas 90% são jovens. Jovens entre 18 e 30 anos. É muito raro você encontrar um cara com 40 anos no movimento Hare Krishna aqui no Brasil. Pode andar na rua em São Paulista, lá você vai ver. Se você encontra um cara com 50 anos, 60 anos no movimento Hare Krishna, você não acha.
Tem um amigo meu que ele era Hare Krishna durante muito... Ah, sabe um que vem aqui de Jundiaí, que ele vem com a turma de Jundiaí aqui em Limeira, Carlão? Ele era um ex-Hare Krishna, veio uns 5 anos lá em Nova Gokula. Então, aí eu pergunto para ele, né? O que fez com que você largasse o movimento? Por que você não estava feliz? Por que você não se realizou naquele caminho, naquele processo? Então é a mesma coisa. Vocês acham que simplesmente pelo fato de você se tornar um monge em alguma escola, alguma entidade, você vai conquistar a iluminação? Você vai eliminar o ego? Você vai... Como se a coisa fosse tão simples assim, tivesse uma receita de bolo, depois de 5 anos já estou iluminado? Por 10 anos no movimento Hare Krishna já estou iluminado? Você pode simplesmente sair e voltar a estaca zero. Como se aqueles 10 anos não resolvessem o problema. Eu já vi muito disso. Né? Eu vou contar uma história muito interessante para vocês. Eu recebi um e-mail um tempo atrás de um padre franciscano. Ele vivia no mosteiro franciscano há mais de 30 anos. Né? Que ele vivia lá. E ele mandou um e-mail dizendo assim, que há 6 meses ele conheceu o meu trabalho e passou a assistir às minhas palestras. Aí ele mandou um e-mail agradecendo, dizendo assim, em 6 meses eu aprendi mais em toda a minha vida do que 30 anos no monastério aqui. Você está entendendo? Então, às vezes, você pode procurar no lugar errado também. Quem me garante que o lugar que você está procurando é ali que está a resposta? E tem gente que passa 30 anos num lugar e não encontra. E às vezes um clique, alguma coisa que alguma outra pessoa que dá, porra, que louco. Né? Tem um outro cara que chegou para mim e falou assim, olha, eu participo do movimento Rosa Cruz há 30 anos, sou do grau X. O que você está falando? Eu aprendi no último grau lá, demorou 30 anos para eu aprender. Você está falando todo mundo de graça aí, aberto, sem estar secreto. Por que as pessoas escondem a verdade das outras, né? Tem que ser secreta, só no último grau que você vai atingir. Pô, né? Coloca tudo na mesa, cada um pega o que quer, aprende o que quer. Você dividir em graus agora, né? É umas coisas muito esquisitas. Aí o cara fica desejando, né? Fica desejando no 5º dan de karatê, 10º dan de karatê. Ele deseja chegar naquele estágio. Como se chegar nesse estágio fosse uma prova, né? Fosse algo que você conquista. Mas é algo que você elimina, não é algo que você ganha. O verdadeiro caminho da espiritualidade no espaço é o quanto que você consegue eliminar e não quanto que você consegue conquistar numa jornada. O quanto que você alivia o peso da sua bolsa. Né? O ego, ele se assemelha a uma carga de 500 quilos que você tem para caminhar com ele nas costas. O homem inteligente, ele tem que nessa jornada ir eliminando quilo por quilo dessa carga. No final, o saco tem que estar totalmente vazio. Ele está totalmente livre do ego para caminhar. Aí ele pergunta, por que eu passei tantos anos carregando esse peso nas costas? Isso é simbolizado no cristianismo pela cruz de Cristo. O cara tem que carregar a cruz na jornada pela terra. Mas por que ele precisa carregar essa cruz? Ele vai ver que a cruz é fruto da ignorância. Você elimina. Por isso que o Diógenes vivia pelado, né? Ele queria tirar tudo que tem a ver com o ego, né? Tem a ver com posse, com poder, com desejo. Ele tentava eliminar tudo, né? Só que não precisa ser assim, não precisa ser tão radical assim, né? Você não precisa ficar pelado também. Pode dar uma roupa para aquecer o teu corpo, tá? Não precisa luxo nenhum, só para... Mas que ela também não seja fruto de você esconder aquilo que você é, né?
Que as pessoas, elas morrem de medo de mostrar o seu corpo para outra pessoa, né? É um processo de repressão. A roupa se torna um elemento de repressão. Você se esconde através da sua roupa. E quando você esconde, a roupa se torna uma extensão do seu ego. Aquele que tem a roupa mais bonita e a roupa mais feia. A roupa mais cara, mais sofisticada. Aí as pessoas também começam a ser valorizadas pela roupa que ela veste na sociedade. Se você andar, né, com a roupa sofisticadíssima, caríssima, você tem um valor na sociedade. Se você parar com uma BMW, todo mundo vai olhar com um olhar diferente para você. Qualquer lugar que você for. Aqui na Terra. Não em outro lugar. Então esse mundo valoriza a sua fama, o seu sucesso, o seu poder material. Mas ela não valoriza o que está dentro do seu coração. Você pode ser o maior filho da puta da história. Entendeu, Ju? Então, o verdadeiro processo no caminho oriental é identificar qual é, na verdade, o problema. E como contornar e eliminar esse problema. Então, se a gente identifica o que é o ego, quais são as nuances do ego, e vamos passar a trabalhar, então, para eliminar isso da nossa jornada. Quando a gente conseguir, nós vamos viver uma paz incrível. Aquela cruz, aquele peso nas costas não vai existir mais. Tá? Ok? Né? Então, até uma outra historinha interessante, deixa eu lembrar que eu vou contar para vocês aqui. Né? Existia um mestre, né, que ele chamou o discípulo dele, né? Olha, eu preciso fazer uma viagem em tal lugar, por favor, traga até mim a carruagem. Né? O cara veio, trouxe a carruagem, o discípulo, ele montou e foi, fez a viagem. Né? Aí na volta, o mestre subiu na carruagem, retornou, tal. E o mestre, lá dentro, depois que tinha terminado a viagem, né, ida e volta, chamou o discípulo e falou: meu discípulo, por favor, né, traga a carruagem aqui, diante de mim. Mas como, mestre? Não passa na porta e tal. Não, não passa na porta, então faz o seguinte. Eu quero que você desmonte peça por peça e traga até mim, uma a uma, da carruagem. O cara primeiro desmonta a roda, traz a roda. O mestre pergunta: essa é a carruagem? Não, mestre, é só uma roda. Ah, tá, só uma roda. Então traz outra coisa. O cara vai lá, traz uma outra parte. Ele vai desmontando e trazendo, né? Cadê a carruagem? Cada peça que ele trazia não era carruagem, era apenas uma parte da carruagem. Né? Quando ele trouxe a última peça, ele falou assim: cadê a carruagem? Não estava aqui, mas também não estava lá fora. Então ele disse assim para o discípulo: assim também é o teu ego, que você carrega ele a vida toda, em todas as viagens que você vai e volta. Mas quando você começa a desmontá-lo, a carruagem desaparece, ela não existe mais. É assim que você deve entender a sua jornada pela Terra. Né? Teu ego é como uma carruagem que você carrega onde você vai. Chega uma hora que você toma consciência de que você não precisa mais da carruagem. Né? A mesma coisa acontece com o nosso corpo. Chega um momento da jornada que a gente não precisa mais desse corpo. Ele se torna inútil para nós. Torna velho, adoentado. Não tem mais serventia. Ele é parte do nosso ego, esse corpo.
que gerou os nossos anseios sexuais, gerou um monte de coisa. Né? Então ele faz parte também do nosso ego. Parte do ego é quando você quer manter esse corpo jovem, bonito e atraente o tempo todo. Isso não vai acontecer. A jornada na Terra não permite que isso aconteça. Você vai envelhecer. Né? Você vai envelhecer, vai adoecer, vai morrer. Né? Se você estiver preso no ego, você vai sofrer. Porque você não vai ser mais atrativo sexual, você não vai ser mais bonito, você não vai conquistar aquela mulher linda e maravilhosa, jovem. Né? A não ser que você seja rico, que nem o Ronaldinho, é outra história. Nem o Neymar, né? Aí você tá pegando até com 100 anos. Aí que vem o desejo do cara ser rico, entendeu? O cara quer ser rico porque ele sabe que o rico pega a mulher que ele quer. Então fica um círculo vicioso, né? Do desejo. Então é isso. Vamos tentar entender quem é o nosso inimigo nessa jornada. O verdadeiro inimigo na qual nós devemos estar constantemente atento. Porque o ego é filho da puta para enganar a gente, viu? Tem aquele cara, estou com Cristo, estou com Jesus. Jesus é, né? No final ele é puto escravo do Jesus, né? O ego dele que está tomando conta desse processo. Não tem salvação ali, não tem. Igual a caridade por decreto, né? Ou seja, eu tenho que fazer caridade, porque senão eu não vou para o céu. Senão eu não vou ser salvo. Os espíritas que criam essa versão, né? Não existe salvação fora da caridade. Né? A caridade não pode ser uma obrigação. Né? Se ela for uma obrigação, ela não é caridade. É aquele velho problema taoísta, né? Quem doa é que tem que agradecer, não quem recebe. Se eu estou doando é porque eu tenho, então devo agradecer porque eu tenho. Então é isso, pessoal. Namastê, muita luz, muita paz a todos vocês e até o próximo encontro. Muita luz a todos.